Não existe nenhuma casa espiritual construída pelos seres humanos. Sim, pessoal, isso é verdade. E eu, quando andava aqui para algumas ruas da cidade, eu passei em frente a um templo construído por mãos humanas, onde estava escrito na fachada: a casa do Pai. Isso é uma ignorância brutal, fazer tal coisa. É um erro contra o que está escrito. E o responsável, ou melhor, o responsável por tal coisa, passou por cima do que está escrito. Como se o que está escrito não significasse nada. Porque a consciência do homem que construiu esse templo construído por mãos humanas e colocou lá na fachada a casa do Pai está pervertida, está afastado da verdade. E não importa se ele é pastor, bispo ou apóstolo, está errado. E erros assim não podem ser tolerados. Ninguém pode tolerar de boa mente tal coisa. Ninguém pode aceitar esse tipo de coisa. Porque deliberadamente esse templo foi construído para que ali existisse uma membresia. E essa membresia são as pessoas que vão sustentar esse templo construído por mãos humanas com dízimos de dinheiro, 10% do salário de cada uma daquelas pessoas que estão ali. É assim que se aproveita da boa fé das pessoas, enganando elas com esse papo de que aquele templo ali construído por mãos humanas é a casa do Pai. Possivelmente no dia da inauguração desse templo, o pastor, o bispo, o apóstolo, sei lá quem for, possivelmente disse lá: esta é a casa do Pai, sejam bem-vindos à casa do Pai, alguma coisa assim. Por quê? Está com a consciência corrompida. Porque existem muitos textos nas Escrituras falando claramente quem é a casa do Pai. E não é templos construídos por mãos humanas. Não, não se engane com isso. Não deixe ninguém te enganar com esse papo. É errado. Você não pode ser pervertido por causa disso. Essa ação deliberada de fazer isso é uma atitude perversa e mostra claramente que o caráter dessa pessoa não está de acordo com a verdade. Está fora da verdade. Ele distorce a verdade. Ele manipula a mente das pessoas para elas acreditarem nessa mentira, nesse engano, induzindo as pessoas ao erro. Eles criam as suas artimanhas com esse objetivo. E infelizmente muitas pessoas têm caído como patinhos, como pessoas ignorantes mesmo. Infelizmente é dessas pessoas que eles se aproveitam, dos incautos, ingênuos e inocentes. Ora, pessoal, já não tem cabimento algum vivermos nessa ignorância de aceitarmos esse tipo de coisa como se fosse algo comum e normal e aprovado pelo próprio Deus. Por quê? Qual o templo que Deus aprova? Qual o templo que Deus concorda em existir? É o templo construído por mãos humanas? Não! Não mesmo! O templo que Deus aprova e concorda é o templo que está na sua vida e na minha vida. E isso é o que está escrito, sem dúvida alguma. Não há engano nisso. Até porque existem vários textos nas Escrituras que concordam com isso, que falam claramente sobre isso. E não tem como ter dúvida diante disso. Então, é preciso acabar, cortar esse tipo de coisa. É preciso sepultar esses templos construídos por mãos humanas, que não são a casa do Pai em tempo algum. Não são mesmo. E você e eu devemos confiar nisso. Acreditar, porque as Escrituras nos garantem essa verdade. E essa verdade
ouvida pelas Escrituras, nós devemos nos apegar a ela com firmeza para que nunca possamos nos desviar dela em tempo algum. Então, hoje eu vou ler aqui alguns textos esclarecedores a respeito disso, para que todas as pessoas possam saber essa verdade que já está escrito. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui, para acabar com essa questão de a casa do Pai é um templo construído por mãos humanas, para acabar com isso de forma definitiva, eu vou ler aqui alguns textos claros e simples, para que assim aconteça, para que as pessoas se conscientizem disso e não deem lugar a ocasião alguma para templos construídos por mãos humanas, onde você nunca pode entrar, porque o próprio Cristo Jesus não entrou em santuários feitos por mãos humanas. Isso está escrito na Epístola aos Hebreus. Está escrito lá. Então, eu vou ler aqui outros textos que vão falar claramente a respeito disso. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Eu vou usar aqui, as Escrituras. As Escrituras aqui, As Escrituras vão falar claramente a respeito disso. Então, o primeiro texto que eu vou ler é esse. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Está escrito assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Não é casa física. Não é uma casa construída por mãos humanas, que é uma casa física. Não. Você e eu somos edificados casa espiritual. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Os sacrifícios que nós temos que oferecer a Deus são sacrifícios espirituais, não é nada físico. Não existe sacrifício físico mais. É sacrifícios espirituais. Entenda isso de uma vez por todas. As pessoas que entram dentro desses templos construídos por mãos humanas, que muitos dizem que é a casa do Pai, eles vão lá oferecer sacrifícios físicos, principalmente o sacrifício do dízimo, digamos assim. Então isso é totalmente errado. Então, a casa espiritual edificada é você, é eu. Essa é a verdade pura, genuína e simples. Então, isso é verdade. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está na Epístola aos Hebreus. Sempre as epístolas nos esclarecendo a verdade, pessoal. Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Deixa eu achar aqui. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Já li um texto na Epístola de Pedro, agora na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Está escrito assim, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Mais uma vez aqui, se referindo que a casa somos nós. E se somos nós, não precisamos entrar dentro de uma casa construída por mãos humanas, que são os templos, os santuários feitos por mãos humanas, que existem por aí, aos milhares pelo mundo afora. Tudo é engano, pessoal. A qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, a casa somos nós, mas nós temos que guardar até o fim a ousadia e a exultação da esperança, para que sejamos essa casa sempre. Então, não há dúvida aqui. Isso está sendo esclarecido para os hebreus naquela época. A epístola na qual isso está escrito está aqui, nas Escrituras. É simples demais entender isso. Então,
A casa somos nós. O templo que Deus aprova, o santuário que Deus aprova, somos nós. Nós somos a casa. Como está escrito na Epístola de Pedro, a casa espiritual somos nós, somos edificados. Casa espiritual. Somos edificados por quem? Quem edificou essa casa? Cristo Jesus. Essa é a casa que Deus aprova e concorda. É nessa casa que Ele habita. Ele habita na casa que está em sua vida, Ele habita na casa que está em minha vida. Essa é a verdade. Essa é a verdadeira casa do Pai hoje. Entenda isso uma vez por todas. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vou achar aqui rapidinho. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Outra epístola aqui falando a respeito disso. Olha só o que está escrito. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está fazendo uma pergunta aqui. Qual a resposta você daria para essa pergunta? A pergunta é: acaso, vamos lá, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Será que as pessoas hoje não sabem disso? Isso é uma ignorância não saber isso. Porque já temos as Escrituras esclarecendo isso aqui. Perguntando. Essa pergunta exige uma resposta. E os dois textos que eu li anteriormente, na Epístola de Pedro e na Epístola aos Hebreus, já responderam isso. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O santuário de Deus, que é você, o santuário de Deus, que sou eu, é sagrado. Nós somos esse santuário. Está bem esclarecido aqui. Está bem claro. É muito simples entender isso. Não complique o que está escrito. Não erre. Você não pode errar pelo que está escrito. Pelo contrário, você tem que acertar. O objetivo aqui é acertar. Acertar entendendo que isso é verdade. E essa verdade te faz entender que você é a casa, o santuário de Deus, hoje. Esse é o templo que Deus aprova e concorda. Esse sim é a casa do Pai. Você é a casa do Pai, eu sou a casa do Pai. Sem dúvida alguma. Então, está muito bem claro e simples aqui. Não complique mais isso. Não seja induzido ao erro de ser contra o que está escrito. Você não pode viver discordando do que está escrito. Pelo contrário, você tem que concordar com o que está escrito. Esse tem que ser o seu objetivo e o meu também. Então, nós devemos entender essa questão. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Deixa eu achar aqui rapidinho. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Está escrito assim, ó. Que ligação há entre o santuário de Deus? Então existe o santuário de Deus. Sem dúvida que existe. Este santuário de Deus é você, sou eu. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Então, o próprio Deus disse que nós somos santuário do Deus vivente. Se Deus disse que nós somos santuário do Deus vivente, quem é o ser humano que pode dizer o contrário? Quem é o ser humano que pode discordar disso? Quem é o ser humano que pode deturpar as palavras que Deus disse e construir um templo construído por mãos humanas e colocar lá na fachada a casa do Pai? Quem pode fazer isso deliberadamente?
Quem outorgou ao homem, a qualquer homem, fazer tal coisa? Quem? Me responde. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o povo de Deus não pode errar mais a respeito disso. Pelo contrário, tem que acertar pelo que está escrito. E o que está escrito é o que nós devemos confiar, acreditar, perseverar nisso, se apegar com firmeza ao que está escrito, porque o que está escrito nos esclarece, traz a verdade para o nosso entendimento. Então isso é muito claro e simples. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo do 46 ao 49. Está escrito assim, ó, preste atenção nesse texto aqui. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. É possível para você e para mim, ou para qualquer homem, construir uma morada para o Deus de Jacó? Como aconteceu aqui na cidade onde eu moro, onde alguém construiu um templo feito por mãos humanas e colocou lá na fachada, a casa do Pai? Será que podemos fazer isso? Ele vai dizer aqui, ó. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Esse texto, o próximo versículo aqui está se referindo ao texto do profeta Isaías. Leia o livro de Isaías que você vai ver essa verdade lá. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Então, pessoal, está muito bem claro aqui que Deus, ou melhor, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Então, está bem claro aqui. Tanto aqui no livro de Atos, como no livro do profeta Isaías, está muito bem claro isso. Não há dúvida mais. Então, tudo já está sendo esclarecido há muito tempo. Aliás, hoje, no século XXI, ninguém mais poderia ter dúvida disso. Mas pela irresponsabilidade de muitos pastores, bispos e apóstolos, as pessoas acreditam, elas saem de suas casas para entrar dentro de templos construídos por mãos humanas, pensando que Deus habita ali, dizendo muitas vezes que aquilo ali é a casa de Deus. Totalmente errado. Você está... Quando você diz que um templo construído por mãos humanas é a casa de Deus, você está distorcendo o que o próprio Deus falou. Você está errando. Você está imputando a Deus algo que ele não disse. Isso é um erro espiritual gravíssimo, que muitas pessoas vão ter que prestar contas disso. Porque deliberadamente fazem essas coisas erradas e querem induzir as pessoas ao erro também. Não satisfeito em fazer algo errado, querem induzir as pessoas ao mesmo erro que eles fizeram. Então, isso é um absurdo, pessoal. E não pode continuar, esse absurdo não pode continuar. Por isso, é preciso
que as pessoas entendam de uma vez por todas essa questão, que é muito clara e simples. Então, esse texto esclarece a respeito disso. E agora, eu vou ler aqui o último texto, que também está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 agora, o último texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, para fechar esse assunto. Então está escrito assim, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Criador do céu e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas. Está bem claro isso. Então, não participe desse erro. Não seja cúmplice, não seja conivente. Não esteja consentindo com esse erro que muitos praticam por aí. Infelizmente, se chegou a esse ponto, então o erro já está acontecendo há muitos anos. Por quê? Desde o primeiro século, existe esses textos que eu li aqui, bem claro e simples, esclarecendo, trazendo a verdade. A verdade é essa, pessoal, não há outra. Você não pode ultrapassar o que está escrito. O que está escrito é o que está escrito e ponto final. Essa questão já está fechada. Não acrescente vírgula onde existe ponto final nessa questão. Então, a questão é essa, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Essa é a verdade, que você e eu devemos entender, para que assim estejamos de acordo com a verdade. Porque quem aceita essa questão de templos construídos por mãos humanas não está de acordo com a verdade. Está se desviando da verdade. Aliás, deturpou a verdade. E isso é um erro que Deus não aprova e não concorda em tempo algum. Que as pessoas o possam cometer assim. Então, a ignorância acabou. Acabou mesmo. Acabou porque existem textos revelando e tirando as pessoas dessa ignorância. Essa ignorância não pode continuar. Agora a verdade já foi dita, já foi esclarecida, já foi falada de várias formas aqui, por esses textos e outros mais. Poderia citar outros aqui, mas esses já são suficientes para que esse esclarecimento possa estar na sua consciência, em seu corpo, alma e espírito, de forma que o seu modo de pensar, de falar e de agir esteja de acordo com essa verdade. E assim você não seja mais enganado por ninguém. Porque está escrito, não vos deixeis enganar por ninguém. Principalmente essa questão. Então, agora nós sabemos disso, pessoal. Essa é a verdade pura e simples. A casa espiritual edificada em Cristo é você e eu. Nós somos o santuário. Nós somos a casa de Deus hoje. Essa é a casa que Deus aprova e concorda em habitar. Ele habita na sua vida, ele habita na minha vida. Esse templo é o templo suficiente. Não precisamos de outro mais. Ninguém precisa mais entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Não cometa esse absurdo. Leia no texto ali do Evangelho segundo João, quando o Senhor Jesus fala para a mulher samaritana. Leia aquele texto lá. Eu poderia ter lido ele aqui, mas eu vou deixar para você ler esse texto, para você ser esclarecido dessa questão. Porque Deus procura para si os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que o adorem em espírito e em verdade. Ele não procura aqueles adoradores que entram dentro de templos construídos por humanos para o adorar. Porque foram enganados para fazer isso. Enganados por pastores, bispos e apóstolos.
Mas as escrituras não, os textos das escrituras não enganam ninguém. Pelo contrário, tiram a pessoa do engano e colocam elas firmadas na verdade. Verdade que cada um de nós temos que nos apegar com firmeza para que nunca mais possamos nos desviar dessa verdade em tempo algum. Esse é o objetivo. Então, é isso que eu queria falar aqui e eu espero que todos entendam isso, porque o que eu falei aqui com certeza vai servir para a edificação do corpo de Cristo na verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.